Fala, Senhor, fala comigo. Shalom, irmãos e irmãs, como é que você está nessa manhã, nessa terça-feira de 7 de setembro? E você tem um dia de alegria, um dia de paz, um dia de convivência, um dia com família, com amigo, um dia de comunhão. Queridos, hoje eu quero compartilhar o capítulo 14 de Provérbios, o versículo 12. E uma palavra me chamou muito a atenção nesse verso, e eu quero que também essa palavra possa chamar a sua atenção no sentido do cuidado que nós devemos ter. Porque diz assim o verso: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Interessante que ele diz que parece direito, há caminho, olha, ele coloca no singular, e diz: há caminho que ao homem parece ser direito, mas no final são caminhos de morte. Então, a palavra que me chamou a atenção é a palavra parece. Parece que é bom, parece que é certo, parece que é o ideal, parece que é o correto, parece que é o que é verdadeiro. E quão perigoso é esse parece? Porque o que parece, mas não é, é um engano, é um falso, é um mentiroso. Ele parece que é verdadeiro, mas é falso. Parece que é real, mas não é. Então, o perigo está de que ao homem algumas ideias, algumas decisões, algumas escolhas, alguns pensamentos parecer que é bom. E por isso que a gente precisa tanto, meu irmão, minha irmã, de deixar bem claro o que define para nós o que é certo e o que é errado. Porque o verso chama atenção e diz: parece ao homem. No capítulo 3, versículo 5, mesmo aqui no livro de Provérbios, ele diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas que devemos confiar no Senhor. Então, o que define o que é certo ou errado não sou eu, não é você, mas deve ser o Senhor através da sua palavra. É isso que define o que é certo e o que é errado. Nós não podemos deixar a mercê dos nossos próprios pensamentos. Nós temos uma referência para o que é certo e errado, e essa referência é a palavra. Porque nesses caminhos que ao homem parece ser bom, ser ideal, ser correto, ser certo, leva a caminho de morte. Pode ser uma morte física. Lembra de Aminon? Aminon, um dos filhos de Davi, quando ele seduziu sua meia-irmã, e ele foi numa direção que parecia um caminho direito, ou parecia a ele um caminho correto, porque ele satisfaria um desejo. E onde isso levou Aminon? Levou para a morte. Ou seu irmão, que foi quem ordenou a sua morte, o Absalão, quando se rebelou contra o pai para querer tomar o trono, ele pensava que seria um caminho direito. Para ele, parecia um caminho correto, de uma espécie de vingança, de destituir seu pai do trono e ele assumir como ele assumiu. Mas onde levou essa rebelião de Absalão? A sua morte. Ou pode ter uma morte não física, mas uma morte de alma, uma morte espiritual. Lembram de Sansão? Quando pensava que se relacionar com aquelas mulheres que seus pais nem aprovavam, porque eram mulheres descrentes, não pertenciam ao povo de Israel, e onde levou isso a Sansão? Destruiu ele. Ou o próprio Salomão, aqui autor do livro de Provérbios, que ia fazer casamentos políticos, casou com várias mulheres de outros povos que levaram para dentro de Israel a idolatria e morte espiritual, pode levar à morte eterna. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, esse dia de hoje, que essa palavra parecer a nós algo correto, devemos ter muito cuidado, porque temos que ter a referência da palavra de Deus. Não devemos confiar no nosso próprio entendimento, mas sim confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que a gente precisa de uma conexão tão grande com Ele,
de uma intimidade tão grande com Ele, de um relacionamento tão grande com Ele, para que aquilo que em nós está parecendo ser direito, dá ao Senhor a primazia de querer orientar, não é por esse caminho, e a gente mudar a rota quando for necessária, para não andar em caminhos de morte, mas sim em caminhos de vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Shalom. Fala, Senhor.